Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Amor e Caridade, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a ótica da imortalidade, das existências sucessivas, trazendo para todos nós os esclarecimentos do Evangelho de Jesus sobre esta ótica da imortalidade. Hoje nós temos aqui a nossa querida Marilza e a nossa outra comentarista do Evangelho, que é a Maria Antônia. Por motivo de saúde na família, ela pediu licença, né? E não comparece hoje ao nosso programa. Mas nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, que já anteriormente, né, já estamos trabalhando esse capítulo 10 sobre o perdão das ofensas. E hoje, em especial, falaremos sobre a indulgência. Como Jesus passou a sua mensagem para nós, para sermos, como proceder com o nosso ofensor. Continuamos, então, esse estudo hoje nesse programa. Então, aos telespectadores, aqueles companheiros, irmãos que acompanham o nosso programa, né, nós agora, como de costume, lemos uma página desta obra Minutos de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. Bom, a mensagem é 157. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregado, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado, se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu, que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. É a mensagem que nos traz, né, para uma reflexão, para que possamos refletir que somos todos irmãos perante o Criador. E as posições que aqui ocupamos na sociedade, seja de empregado, de funcionário, como de patrão, isso tudo são posições transitórias na vida material. Temos que ser irmãos uns dos outros, independente da condição socioeconômica que nós aqui temos. Então, é uma reflexão, né, para iniciarmos o nosso programa de hoje. E assim, vamos, como sempre, fazer a nossa prece de abertura. Prece de gratidão. Gratidão, primeiramente pela vida, que é esta doação que o Pai Criador de todos nós concede a seus filhos. Vida, mas vida em abundância, vida imortal. E assim, evocando também, como sempre, a presença meiga do Rabi da Galileia, Jesus, o representante maior do amor divino entre nós, coordenador, dirigente, co-criador desse planeta chamado Terra. Assim, sintonizados com Ele,
com essa espiritualidade amiga aqui presente, em que, mais uma vez, estamos abrindo o seu Evangelho para buscarmos ali o alimento, mas o alimento imperecível do ser imortal que somos, que não está sujeito à transformação. Assim, que busquemos hoje aprofundar mais um pouco o estudo dos ensinamentos trazidos por esse Mestre querido para a nossa redenção espiritual. Assim, com a permissão dele, dos amigos espirituais e, acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa Amor e Caridade de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, eu já de início, falamos o tema, Marilza, do nosso Evangelho, que não deixa de ser a continuidade, porque indulgência nada mais é do que perdão. Mas existem algumas observações que devemos fazer. Bom, indulgente, lá no Aurélio, no dicionário, está lá, pronto a perdoar. Olha só o nosso dicionário, a gente sempre é bom buscar lá, as palavras, o significado das palavras. Então, indulgente está lá, pronto a perdoar, que é o que significa justamente o nosso estudo e aquilo que Jesus exortou para todos nós, que deveríamos perdoar as nossas ofensas. Então, aqui uma observação para darmos início do nosso Evangelho ao nosso estudo de hoje. A indulgência. Ele ressalta para nós, espiritistas, vamos hoje entreter-vos com a indulgência, esse doce e fraternal sentimento que todo homem deve ter pelos seus irmãos, mas de que poucas vezes usa. O homem indulgente não vê os defeitos de outrem, e se os vê, resguarda-se de falar deles e de os vulgarizar. Olha só, Marilza, o nosso Evangelho já nos trazendo. Então, ele já dá aqui um significado mais amplo, um exemplo, na realidade, do que é ser indulgente para com os nossos irmãos. Não é isso? Vamos observar que o nosso colaborador do Evangelho, ele fala que é um sentimento. Verdade. Então, é alguma coisa que nós podemos cultivar, ampliar, que não nascemos indulgentes, mas temos todas as possibilidades de desenvolver esse ato de amor. O indulgente, quer dizer, é aquela pessoa que já trabalhou dentro de si valores morais. Ele observa o outro com um olhar de compaixão, porque compreende que aquele irmão ainda está em vias de aquisição de uma moralidade, de um progresso. Por isso que todo esse capítulo que estamos estudando vem falar do amor ao próximo. O indulgente, ele não olha o que o outro fez para fazer fofoca, não é? Tem pessoas que ficam, geralmente, observando 24 horas por dia o que o seu vizinho está fazendo para falar dele, exaltar uma condição de moralidade que o vizinho ainda não tem. E aí ele joga, conforme vulgarmente se fala, aos quatro ventos o que a pessoa fez. E aí quem já cultivou a indulgência vai olhar, vai perceber o que o outro fez, que não é muito bom, e vai guardar para si. Não vai sair espalhando. Mas Allan Kardec,
seguindo as orientações dos espíritos imortais, faz a seguinte pergunta: é lícito eu observar uma má conduta de um companheiro e calar-me diante dessa má conduta? Não é, Joel? É isso mesmo. E aí a espiritualidade orientadora diz a Allan Kardec como resposta: observa, se o que essa pessoa está fazendo prejudica somente a ela, resguarda-te para não ampliar, né, a divulgação. Quer dizer, se a pessoa faz alguma coisa que só a ela prejudica, você não tem nada a ver com isso. A gente intervir, sair ampliando. Mas se a pessoa faz algo que vai prejudicar uma coletividade, nós temos o dever de intervir. Sem dúvida. Então, é o que estamos observando. Algumas pessoas estão fazendo coisas que estão prejudicando uma cidade, uma família, um país. Então, essa pessoa, o que ele faz, precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Porque esse procedimento está dando margem a que muitos sofram. Então, nós não podemos ser conivente com o erro, né? Nós não podemos ser coniventes com o erro. Mas agasalhar, abraçar aquele que pratica o mal. Porque o errar, conforme nós sempre temos comentado aqui, né? Todos nós erramos e vamos errar muito. Muitas vezes. E como nós realmente sempre gostamos de que, quando erramos, alguém seja indulgente para conosco, para com as nossas faltas, para com os nossos erros, é importante também a gente lembrar que o outro também erra. Também é. Igualmente necessita de indulgência. E isso é aplicar a caridade, o ensinamento de Jesus. Nós observamos, Marilza, que existem, inclusive, né, semanários, revistas, que são especialistas, não é? E justamente fazer o contrário. Não é? Espalhar. Quer dizer, divulgar, espalhar às vezes, principalmente artistas, pessoas, né, que têm destaque na sociedade, às vezes uma questão pequeno mínima, pequeno deslizes que acontece, eles colocam isso de uma maneira, não é, degradando muitas vezes até o caráter, a moral da pessoa. Então, e nós, mesmo dentro do ciclo familiar, devemos observar que às vezes nós temos alguns familiares que são aqueles chamados ovelhas negras, né? Diz que sempre cada família tem uma ovelha negra. Né? Tem umas que aliás, tem algumas famílias que tem mais de um. Tem alguns. Não é? Mas são esses que precisam que você usou um termo, ser abraçados. Isso. Porque observamos que se alguma coisa que o outro faça, é que ele está chamando atenção. Muitas das vezes, alguma situação é colocada para que coloquemos um outro olhar para aquela pessoa. Então é a hora, é o momento de sentarmos, vamos conversar, vamos dar a mão, vamos envolver, vamos buscar o porquê daquele erro, né? É isso que Jesus está nos conclamando. E não sair divulgando. E nem ser conivente, como você falou. Nem ser conivente. A observação de Kardec é muito importante e pertinente.
Tem certos equívocos, né? Ou imperfeições que pertencem somente ao indivíduo. Só a ele que vai ser prejudicado. A responsabilidade é Não dele. é? Mas também tem certas atitudes que prejudicam já outras pessoas. Não é? Então, a gente, de certa forma, temos que sempre intervir de uma maneira amorosa. Não é? Isso é que é importante a gente ressaltar. Não é apontar o erro, o equívoco do companheiro por apontar. Não é isso? E fazer alarde, divulgar, não interessa a ninguém. Não é? Né? Então, a gente em família, principalmente, ou com um amigo, se a gente acha que ele está indo num caminho e a atitude dele está prejudicando ou dando mau exemplo a alguns, cabe-nos, sim, a interferência mais carinhosa. Chamar aquele familiar ou aquele amigo e dizer, olha, meu amigo, olha, o seu comportamento, a sua maneira de agir, de fazer assim, está prejudicando fulano, está prejudicando outras pessoas. Você não quer rever? Reveja aí, não é? A sua posição, a sua maneira de ser. Um diálogo a dois, não é isso? Não é? O que observamos, muitas pessoas sentem prazer de colocar os defeitos do outro a um céu aberto, né? E aprendemos com uma pessoa há muito tempo atrás que ela dizia o seguinte: o bom cabrito não berra. Então essa ditado frase antigo mesmo, antigo, né? Essa frase eu guardei comigo. O bom cabrito não berra, guarda para si as suas mazelas e daqueles que estão em torno de você. Chamar, conversar, mostrar o que não está indo muito bem, mas não fazer alarde. Porque, afinal, o que aprendemos é que o que uma família vivencia de erros e acerto não é pertinente a mais ninguém. São problemas que a própria família tem que resolver. Porque é um processo de evolução familiar. Então, os membros da família têm que resolver a questão. E não sair por aí falando que A é assim, que B é assim, e saindo propagando o mal. O mal não é para ser propagado, o mal é para ser corrigido e exemplificado. Jesus, se nós pegarmos todo o Evangelho, Jesus não colocou ao vento as mazelas humanas. E ele conhecia todas. Todas. Tanto que a cada um que o procurava, ele conversava lá em segredo, baixinho, no ouvido, né? Ele perguntava: o que queres que eu faça? E ficava quieto. Ele não saía propagando seus feitos e nem as mazelas daqueles que o procuravam. E nós vemos muito isso, o reforço do negativo. Meu filho é levado, nossa, ele é levado, e aí fica reforçando esse comportamento da criança. Assim, como exemplo, né? Aí o que a criança vai entender? Minha mãe diz que eu sou levada. Meu pai diz que eu sou levado. Todo mundo fala, então eu vou ser levado mesmo. Aquilo é uma condição que muitas das crianças encontram para chamar a atenção dos que estão à sua volta. Então, ser levado é normal. É, isso mesmo. Olha, estamos encerrando o nosso primeiro bloco e também Kardec dirigiu uma pergunta à espiritualidade, né, superior, perguntando como Jesus entendia a caridade. Então, a resposta, não é, encaixa muito bem
dentro do nosso comentário sobre a indulgência, porque a resposta foi simples. Benevolência para com todos, ser bom Para para com com todos, né? Indulgência para com as faltas alheias, né? E perdão das ofensas. Eis aí como Jesus... A receita do bolo de Jesus. A receita do bolo de Jesus. A verdadeira caridade, que ainda, com certeza, não conquistamos. Como a nossa irmã, né? Inicialmente, ela começou o seu comentário, porque isso é uma conquista, é um sentimento que precisa ser desenvolvido em nós. Termos a paciência, a tolerância e a compreensão, não é? Dos erros alheios. Não, conforme ela deixou bem claro, a gente se tornar cúmplice disso. Não. Isso. Pelo contrário. Não é ser cúmplice. Não é ser. Agora, sempre procurar ajudar. Quando não pudermos ajudar, não vamos atrapalhar também. Vamos nos recolher. Vamos nos né? recolher e, no momento oportuno, cada um vai fazer a sua reflexão. Não é? Bom, meus irmãos, então nós vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco. Conselho Espírita de Unificação de Teresópolis e Guapimirim convida você para assistir no dia 23, às 9 horas, no Colégio Gino da Silveira, as palestras sobre Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Joana de Cusa, a Joana de Ângeles. Por R$10, você almoçará conosco. Inscreva-se em uma das casas espíritas. Endereço na internet em www.13seu.org. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa Espírita, Amor e Caridade, no segundo bloco, vamos ler mais um trechinho dos comentários dos Espíritos, né? Que traz aqui para nós a reflexão a respeito da indulgência. Então, um trechinho mais aqui, Marilza. O indulgente não se ocupa nunca com os atos de outrem. É nunca, né? É nunca. Nunca não é hoje, amanhã, depois. É nunca. Né? A menos que seja para lhe prestar ajuda, concurso. Quanto possível. Porque o que nós observamos é que muitas pessoas gostam de estar se intrometendo, esse é o termo, né? Na vida alheia. Porque ciclano fez isso, deveria fazer aquilo, porque ciclano é assim, o assado. Aqui a mensagem diz para a gente não se ocupar nesse sentido. E assim, as pessoas têm sempre uma fórmula mágica
para o comportamento da vida alheia. É Isso isso mesmo, que você Maria. terminou de falar, né? verdade. Se fosse fulano faria isso, aquilo outro. E há programas televisivos que se ocupam exclusivamente dos casos, né, que as pessoas possam intervir na vida das outras pessoas. E sempre olhando o lado ruim da pessoa. Sempre o lado Sempre olhando o lado das imperfeições que todos nós temos. Essa que é. Ressaltam as imperfeições. Igual- Porque essa aqui, eu costumo dizer assim, olha, falar da vida alheia não é o problema. Não é o mal em si. A questão é que nós falamos mal. Só olhamos o mal, as imperfeições. Falar da vida do outro, ressaltando o bem, beleza. Isso aí podemos fazer. Dizer, olha, a Marilza é uma pessoa boa, caridosa, quanto ela faz o bem, sabe? Isso é ótimo. Isso ajuda, incentiva a pessoa, inclusive. A querer melhorar cada vez não é mais. isso, Marilza? Verdade. Nós vemos hoje, em toda a mídia, a exaltação do mal. E aí, muitas pessoas chegam e falam assim, não sei como que você consegue ver que as coisas estão melhorando. As pessoas estão tão desacreditadas que não vê nada de bom. Não vê que as coisas estão melhorando, estão depressivas, só vê que as coisas estão a cada dia pior. E, na verdade, não é isso. Se olharmos a história, nós vamos ver que há um progresso na humanidade, apesar de tudo que está acontecendo. Há guerras, o número cresce de assassinatos, de suicídios, né? 180, em média, 180 mortes no Brasil por armas de fogo, um suicídio a cada 4 segundos no mundo. 180 por dia, né? Por dia. Assassinatos por dia. Mas em nenhuma época da humanidade se fez tanto bem. É verdade. As instituições de ajuda, as campanhas, Médicos Sem Fronteiras, outras campanhas, Fraternidade Sem Fronteiras, casas de apoio. Quer dizer, vamos observar na rua que nós moramos. Quantas pessoas fazem o bem e quantas estão fazendo o mal, quer dizer, entre aspas. Então, há um acréscimo de bondade. Os postos de socorro dos refugiados, o pessoal da Cruz Vermelha, né? Ajudando. Muita ajuda. Só que isso não dá ibope, isso não vende jornal, isso não traz dinheiro para os meios de comunicação, infelizmente. Você falou uma coisa muito importante. A gente procurar ver sempre o lado positivo e do progresso. O nosso país, nós sabemos que está passando por um expurgo. A princípio é muito ruim tudo isso, mas isso é para melhorar. Essa que é a grande realidade, né? Então nós passamos por todo... Aliás, a humanidade é assim, são fases, né? Estamos num processo de aprendizado como espíritos imortais. E nós, espíritas, como temos a certeza absoluta da continuidade da vida e do retorno do espírito a um corpo novo, que nós chamamos de reencarnação, terá que também expurgar os seus males. É lei divina. Então nós temos que olhar, na realidade, para todos esses nossos irmãos que ainda não praticam a lei de solidariedade ensinada pelo Cristo, não é? A lei de fraternidade, de justiça, de amor, porque não alcançaram ainda. E com certeza terão oportunidades infinitas
para aprender. E o interessante, Marilza, me veio à mente agora, diante da fase que nós estamos atravessando, principalmente no Brasil, eu lendo uma obra de Humberto de Campos, Espírito, que também ele depois criou um pseudônimo, Irmão X, não é? Psicografado pelo nosso grande médium espírita Chico Xavier, em Contos e Apólogos. Uma historinha muito interessante. É um diálogo, né, que Pedro tem com Jesus. Isso é muito importante ressaltar. Então, Pedro representa bem o humano, eu costumo dizer. Sim, Pedro. é. Pedro questionava muito a Jesus e perguntando, reclamando com Jesus, né, que a corrupção é antiga, porque o homem ainda não se converteu ao bem. Então, ele tem a sua inferioridade para ser depurada. Então, Pedro já reclamava, na época, dos administradores, dos governantes, com Jesus. Cobradores de impostos. Cobradores de impostos. Quer dizer, essa reclamação é antiga. Então, esse diálogo é muito rico. Então, Pedro diz assim, Senhor, Rabone, mestre, fulano, ciclano, ele arrecada dinheiro, fundos para fazer o bem à caridade e não faz, Senhor. Ele fica com esses bens. E aí Jesus dizia para ele, Pedro, Pedro, acalma-te. Eles viverão. Aí Pedro, mas Senhor, Joabe é o administrador lá de tal região, também ele arrecada os impostos lá e não faz, não aplica, né, para aquilo que era o objetivo e tal, e reclamando. Reclamava e Jesus só respondia para ele assim, Pedro, acalma-te, aquieta-te, Pedro. Joabe e os outros viverão. Ou reencarnarão, né? Reencarnarão. Reencarnarão. Viverão é isso, minha gente. Então, nós espíritas temos essa capacidade, talvez, de entendimento, não é? Para sermos indulgentes. Porque aqueles que estão em erro hoje, aqueles que estão distanciados, na realidade, das leis divinas, eles naturalmente terão que reajustarem-se perante as leis. E interessante que nós tivemos aqui o palestrante domingo, Marilza, que ele perguntou e eu também vou fazer essa pergunta a todos vocês que assistem o nosso programa. E vou dar um tempinho, cada um vai mentalizar aí a resposta. Por que sofremos? Ele perguntou isto para toda a plateia, para todo o público. Por que sofremos? Está aí. E cada um, naturalmente, deu lá seu entendimento, né? De acordo com o grau de conhecimento de cada um. Mas a resposta é simples. Sabe por que ainda sofremos? Porque somos desobedientes às leis divinas. Mas não é simples. Olha só, ele trouxe essa pergunta e a resposta dentro de uma simplicidade de entendimento. Porque as leis divinas, qual é? O que Jesus veio nos trazer com o seu evangelho? Que é de amor, que é de perdão das ofensas, que nós estamos estudando, que é de indulgência, que é de caridade, de solidariedade, de fraternidade, de tolerância. Então, esse é o ensinamento, que reflete o quê? As leis divinas. Então, se nós não cumprimos as leis por desobediência, por rebeldia, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter que aprender. E mais ainda, Juarez, para aquele que vê somente uma única vida, o entendimento diante desse quadro que nós vivemos é limitado. Há um momento do nascimento e o momento da morte. E aí, a sua compreensão de homem, de caminhar, de evolução, se dá só nesse contexto. Mas nós que somos reencarnacionistas,
Nós que vemos, que já tivemos vidas anteriores e teremos muitas outras, até que aprendamos a vivenciar a lei do amor, nós temos uma condição ampliada desse conhecimento. O grande guerreiro de outrora é um missionário hoje que está trabalhando pelo bem da sua comunidade, que está nas igrejas, arrebanhando companheiros. Nós vemos hoje uma quantidade enorme de igrejas, de trabalhadores no bem, porque as igrejas têm essa função, né, de resgatar o homem para Deus, para o trabalho no bem. Então, nós vemos todas as religiões espalhadas no mundo inteiro pregando o amor. E graças a Deus que isso acontece. Porque quem está nas igrejas não está praticando iniquidades contra o seu irmão, salvo exceções, que isso tem em todos os lugares. Aqueles que se revestem do compromisso com Jesus, mas não cumpre o que ele ensinou. Mas graças a Deus, na sua grande maioria, estão predispostos ao trabalho do bem. Por isso as igrejas estão lotadas, porque conforme nós falamos, os homens estão com saudades de Jesus, saudades da sua voz, saudade dos seus ensinamentos. Sem dúvida. Para buscar a salvação da sua própria alma, dos seus próprios equívocos, como que nós vemos, né? E sem esse trabalho da caridade, como Jesus ensinou, não teremos paz. Perdoar o que o outro tenha feito contra nós, né? Exemplificar o amor contra o outro e praticar a lei do amor. Interessante que você citou as igrejas, os templos, né? Principalmente cristãos e todas as religiões, né? Todos os livros sagrados da humanidade estão ali, não é? Escritos o caminho para alcançarmos a verdadeira felicidade. Essa que é a grande... Em todos os povos tem os seus grandes missionários, que trouxeram o quê? Senão o alerta e relembrando as leis divinas, as leis de Deus. Então, meus irmãos, ela falou aqui, me lembrou de uma passagem, não é? Em que colocamos aqui como título, e esta passagem se encontra também nos evangelhos, como devemos seguir a Jesus. É interessante. Bom, seguir a Jesus é renunciar à cobiça, à inveja, à maledicência, ao ódio, à concupiscência, à cólera, à violência, aos vícios e aos maus hábitos, às más palavras, aos maus pensamentos e aos maus atos. Seguir a Jesus é não se apegar excessivamente aos bens deste mundo, com prejuízo dos bens espirituais. Seguir a Jesus é esquecer-se de si mesmo em benefício dos outros. Essa é a definição nossa dos espíritas, o significado de seguir a Jesus, que se reflete num trabalho íntimo, de enriquecimento, de engrandecimento, de coragem, que para seguir Jesus tem que ter coragem. Não é verdade? Complementando o que você está falando, nós podemos seguir a Jesus nas pequenas coisas. Também. Muitos esperam as grandes coisas para exemplificar o seu amor. Uns esperam a aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou pensar em fazer alguma coisa de bem, né?
Outros, quando eu ganhar na loteria, aí eu vou fazer alguma coisa. Quando eu tiver criado os filhos. E Jesus não quer grandes coisas. Jesus quer pequenas coisas. Que a gente comece dentro da nossa casa, pacificando aqueles que estão ao nosso redor, exemplificando o amor, sendo companheiro daqueles que mais necessitam. É isso. Né? Minha irmã, nós agora vamos para um intervalo, terminamos os nossos comentários do segundo bloco e depois retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Conselho Espírita de Unificação de Teresópolis e Guapimirim convida você para assistir no dia 23, das 9 horas, no Colégio Gino da Silveira, as palestras sobre Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Joana de Cusa, a Joana de Ângeles. Por R$10, você almoçará conosco. Inscreva-se em uma das casas espíritas. Endereço na internet em www.13seu.org. Assim, amigos, retornando ao nosso programa Amor e Caridade, com o nosso terceiro bloco, vamos ler mais um trechinho, né? Aqui que nós separamos, das orientações dos nossos amigos espirituais que se encontram aqui no nosso Evangelho. Diz assim: sede, sim, severos convosco, indulgente com os outros. Ele diz: pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, por consequência, revela frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque ele conhece o móvel de todos os atos e sabe que vós, que clamais pelo castigo, talvez houvesseis cometido faltas mais graves. Ele é o Criador. Sede indulgentes, amigos meus, pois esse sentimento atrai, acalma, corrige, ao passo que o rigor é repulsivo e irritante. Pois sede indulgentes com as faltas de outrem, quaisquer que elas sejam. Não as julgueis com mais severidade do que as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência convosco, como fizerde com os outros. Esse texto aí é muito claro. Muito. Não há sobre a face da terra nenhum ser angélico. Perfeito. Todos nós temos defeitos, todos nós temos arestas a aparar. Estamos nesse processo de compreensão de nós mesmos para que sejamos amanhã melhor do que fomos hoje. E quando nós entendemos isso, vamos julgar o quê? Vamos julgar quem? Se também já fomos igual o outro. Agora, o que nós não podemos ser
é conivente com o erro. Ó, eu não gosto, eu não aceito essa sua atitude. Eu me reservo o direito de não conviver com você fazendo essas determinadas atitudes. Mas eu respeito a sua vontade. Eu respeito. É igual estávamos aqui conversando antes. Não adianta eu ficar reforçando o lado negativo do meu filho, do meu aluno, porque isso aí todo mundo já faz. Os que estão fora das nossas relações. E cabe a quem está intrinsecamente ligados, quer dizer, o núcleo familiar, em evidenciar o lado positivo. Quanto mais eu reforço o lado negativo, mais isso vai ficar em evidência. O marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido, a professora que fala mal do aluno, o aluno que fala mal da professora, do pai, da mãe, o trabalhador que fala mal do patrão, o patrão que fala mal do empregado. E esse ciclo, esses nós desse ciclo não se desatam, porque a cada momento nós estamos reforçando aquilo que o outro traz de mais ruim, de mais negativo. Aí como que eu quero mudar essa circunstância? Se eu quero sair desse ciclo de pensamentos que nos aprisionam, eu tenho que tomar atitude diferente. Igual um grande pensador, um economista, ele fala o seguinte: não adianta você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Isso é loucura, isso é indecência, isso é um estado ruim. Quem quer um resultado diferente tem que fazer um processo diferente. Aí fica repetindo, nada vai mudar. O que precisamos? O que eu quero para a minha vida daqui a 5 anos? E trabalhar nisso. O que eu quero para a minha família para daqui a 10 anos? E trabalhar essa mudança. Se eu fico reforçando só o que é negativo, nada vai mudar, vai tudo continuar a mesma coisa. E trazendo isso para o Evangelho, Marilza, nós temos qual o objetivo do verdadeiro cristão, aquele que procura realmente se esforçar, conforme nós já lemos aqui, não é? Agora há pouco, não é? No significado de seguir Jesus, é esse trabalho da gente ser menos egoísta, menos orgulhoso. Isso é um trabalho diário. É uma conquista que muitas vezes, com certeza, não conseguiremos numa existência só. Não é? Então, o objetivo é a gente ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Todos. Não é verdade? Então, todos nós almejamos. É claro que cada um tem a sua receita de felicidade. Mas para o cristão, ele busca a sua felicidade não é aqui na vida material, somente na vida material, porque ele sabe, o cristão, que a vida continua. Tanto é que Jesus veio comprovar isso, ele próprio se materializou diante dos apóstolos para provar que a vida prossegue triunfante. Não só ele provou, como também dialogou com Moisés e Elias no Monte Tabor. Quer dizer, espíritos que já haviam desencarnados lá há séculos atrás e que estiveram ali dialogando com Jesus. Tanto verdadeiro que os evangelhos, né, deixa tão claro que Pedro perguntou a Jesus se eles iriam estender uma outra tenda, se Moisés e Elias iam ficar para pernoitar. Tão real esse contato. Então nós, cristãos espíritas, cristãos, todos
de todos os segmentos e vertentes cristãs, porque cristão é aquele que procura seguir os ensinamentos de Jesus. É importante a gente ressaltar, sempre diferenciar isso. Bom, eu sou cristão. Tá. Segue Jesus. Segue Jesus. Para trás, serve para estudo, não é? Para tirarmos, às vezes, até bons exemplos e tudo mais. Mas o cristão é aquele que estuda o Evangelho de Jesus e, principalmente, não só estuda. Não basta, né, Marilza? Pratica. O importante é colocar na nossa vivência diária. E aí, Juarez, nós temos um exemplo de uma passagem que Jesus ia com os seus discípulos e seus seguidores através de uma cidade para outra. No meio do caminho, eles encontram um cão em estado já de decomposição. E muitos fecham o nariz, reclamam de que iam ter que passar ali por perto daquele animal. Aquele odor. E toda aquela cena, né? E aí Jesus pega e chama a atenção de todos aqueles que o seguiam e fala assim: olhem que dentes lindos tem esse cão. Então, diante daquelas coisas horrorosas, diante de toda a podridão que se apresentava, Jesus exalta. Escolheu um ponto positivo, né, Marilza? O ponto. Essa passagem é interessante. Ele destaca qual o ensinamento que ele passou. Sim, que é isso que nós estamos falando aqui nesse programa, né? Olhe para o ponto positivo. Jesus trouxe à tona os dentes do animal, né? Perfeitos, belos, independente do corpo estar apodrecido. E isso é um grande ensinamento, que nós tenhamos, né, esse olhar, que nós possamos olhar o ponto positivo e se apegar a esse ponto positivo. Fulano é assim, 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 mas ele faz isso de bom. Então, vamos nos apegar a isso que ele faz de bom. E exaltar essa personalidade que, às vezes, só precisa disso para desabrochar. É esse exemplo que Jesus, né, passou como lição para todos nós, é que ninguém é ruim de tudo. Por mais imperfeições que o outro irmão nosso tem, ele tem coisas boas, ele tem um lado positivo. Então, é o que você cita sempre, né? É o professor, é o mestre em sala de aula, que também tem que ter essa visão em relação aos seus alunos. Destacar sempre e incentivar o lado bom, positivo dos seus alunos. É o que Jesus faz de nós. Ele procura também nos incentivar sempre e fortalecer o quê? O que nós já temos de bom. Para que não é que a gente vai perder, mas muitas vezes nos sentimos um pouco desanimados, né? E assim, com a vida, nós vamos trazer a pedagogia nova do construtivismo, ela fala do erro. O erro na avaliação. Né? E podemos fazer assim, uma ponte com a nossa vida. O que o aluno erra na avaliação, ele está nos dizendo que aquele ponto ali ele ainda não aprendeu, por isso ele errou. Não é uma nota vermelha, errou e acabou, não é. Aquele conteúdo que a criança errou na prova está dizendo que ele ainda não aprendeu. Então, cabe ao professor voltar e auxiliá-lo para que ele aprenda e acerte a questão da avaliação. Assim é Jesus nas nossas vidas. O que erramos é aquilo que ainda não aprendemos. E aí seu evangelho vem para nos ensinar. E assim,
não precisamos que o outro aponte o nosso erro, porque apontar o erro é reforçar a possibilidade de permanecer preso nele. É verdade. E relembrando também, queridos amigos, irmãos, que Jesus deixou bem claro na sua mensagem no Evangelho que para que nós, que nos dizemos seus seguidores, alcançaríamos aquele reino dos céus prometido somente para aqueles que o seguissem em espírito e verdade e que alcançasse o quê? O coração puro. Somente os puros de coração verão a Deus. Olha, queridos amigos e irmãos, já estamos chegando ao término do nosso programa de hoje. Façamos uma reflexão para alcançarmos essa pureza de coração. Por isso que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, o perdão das ofensas, a indulgência para com os erros alheios. Não é verdade? Então, sem essa conquista, nós dificilmente, aliás, irá demorar mais. Nós não vamos adiar mais a ida para esse reino, que nada mais é que é o reino da consciência tranquila, da consciência em paz, que cumpre as leis de Deus. Então, relembrando aquela questão há pouco atrás que nós fizemos. Por que sofremos? Ressaltemos. Não é por culpa de ninguém. Por nossa responsabilidade. Porque somos rebeldes às leis de Deus. Quer ver um exemplo simples? Como somos rebeldes e nos prejudicamos, às vezes, conscientemente. Eu costumo citar, né? Já pedindo desculpas ainda por aqueles que têm o hábito do tabagismo, mas só para relatar que hoje até as embalagens, né? Aí os maços de cigarros, está lá escrito, né? O quê? Que, olha, fumar dá câncer, transmite doenças pulmonares, respiratórias. Olha, isso já está comprovado cientificamente. Mas o homem ainda... Olha como é difícil. Quando eu digo rebeldia... Rebelde. É em relação... Ele já sabe, está comprovado. Porque basta visitar aí o Cardoso Fontes, outros hospitais aí que tratam, não é, de problemas pulmonares, 99%, né, causador dos cânceres. E a doutrina também nos deixa à vontade para falar que inúmeras crianças nascem já portadoras devido ao mau hábito da existência anterior. Então, é para só observarmos, e outra, um mau hábito aí, comum para muitos. Como o indivíduo tem dificuldade de vencer? Um hábito físico. Agora, os hábitos e os vícios morais, esses são mais difíceis, porque estão enraizados há milênios. Mas não é impossível. Mas não é isso que eu ia dizer agora. Desculpa. Não é impossível, é possível. Tudo que Jesus nos trouxe no seu Evangelho é possível. Porque se não fosse, ele não diria para nós, ele não nos deixaria como ensinamento. Não falaria mentira. Não falaria mentira. Então, tudo isso é possível. Agora, para isso, é necessário que nos esforcemos a cada dia para sermos pessoas melhores, mais compreensivas, mais tolerantes, mais indulgentes, que é o estudo que hoje fizemos e desde já agradecemos a todos pela paciência, não é? De nos ouvir, de nos ver, enfim. E estamos encerrando agora o nosso programa de hoje e pedindo à nossa irmã que faça a nossa prece de agradecimento
por Deus ter nos concedido mais essa oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma. Então, queridos companheiros, com o coração alegre, agradecemos ao Mestre querido a paz, a harmonia, dessas bem-aventuranças, que o nosso lar neste momento se encha da luz intensa do seu amor, que cada um dos membros desta família possa sentir verdadeiramente, fluir em seu íntimo esse sol que aquece e irradia. Que todas as pessoas que possamos encontrar durante a semana sintam em nós a força desse amor. Jesus, o seu amor habita em nós, habita nas nossas casas, habita na nossa família, e que possamos a cada dia dar o exemplo de todas essas virtudes que tu nos ensinaste. A cada dia seremos melhores, a cada dia venceremos o mal que está em nós. Muita paz, amor, felicidade para todos nós, para os nossos companheiros. Muito obrigada. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.